Graça e paz, pessoal. Esse é o nosso terceiro devocional. É o devocional que vai fechar essa série de devocionais sobre altares alinhados. Vamos direto ao assunto. Primeiro vamos estar orando, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus. Deus, nós louvamos o Teu santo nome por este tempo, por esses momentos de devocionais, para que possamos ter a nossa vida, Pai amado, alinhada em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Continue a nos conduzir, continue a falar conosco, continue a alinhar o nosso coração, nos dando a direção que nós precisamos para cumprir o Teu propósito, o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Nesse terceiro devocional, nós vamos continuar trabalhando o tema. Então, para relembrarmos, nós falamos no primeiro sobre a pedreira, o lugar onde devemos ser moldados e transformados. Falamos ali também sobre a igreja, sobre o local onde Deus nos plantou, Deus nos designou para edificarmos o corpo de Cristo. E agora nós vamos falar propriamente dito do altar. Então, na pedreira, você é preparado, na igreja você edifica e no altar você adora. Esse precisa ser o nosso molde, o nosso padrão. Para falarmos do altar do Senhor, nós vamos utilizar um outro texto base. Esse texto vai estar, são dois na verdade. O primeiro que nós vamos ler vai estar em Êxodo 20, capítulo 20, o versículo 25. E ele vai dizer o seguinte, Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramenta, vocês estarão profanando o altar. Lendo novamente, se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês estarão profanando o altar. E o segundo texto que eu quero ler com vocês é o texto de Deuteronômio 27, o versículo 5 e o versículo 6. Capítulo 27, versículo 5 e 6, diz o seguinte: construam ali um altar ao Senhor, ao seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, do seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereça holocausto ao Senhor, seu Deus. Então, o que esses textos estão falando? Que para construção, para edificação do altar do Senhor, não é o meu altar, não é o altar da igreja, mas é o altar do Senhor, nós não podemos utilizar as ferramentas. As pedras não poderiam ser trabalhadas. As pedras, eles chamam de pedras toscas, aquelas pedras irregulares, elas não poderiam ser lapidadas. Lembra que na construção do templo, as pedras precisavam ser lapidadas, para poder edificar o templo. Então, lá na pedreira, era lapidada as pedras, preparadas as pedras, para no templo edificar, certo? Pedreiro, lugar de preparação, templo, lugar de edificação. Agora, no altar, quando a gente fala do altar do Senhor, quando a gente fala do local onde nós ministramos ao Senhor, seja ele o altar propriamente dito, ou como eu já falei outras vezes, seja numa célula, seja num campo missionário, seja em qualquer outro lugar, e principalmente no nosso coração, nós não podemos trabalhar as pedras. Nós não podemos utilizar as ferramentas para poder lapidar as pedras. Ele fala que as pedras elas precisam estar toscas. Para quê? Porque no altar a gente não edifica, a gente apenas molda, a gente apenas alinha. No altar a gente vai pegar as pedras e vai encaixar uma na outra. O que eu quero dizer com isso? Que o altar, ele precisa ser um lugar onde nós não vamos utilizar os nossos recursos, onde as nossas ferramentas, onde as nossas técnicas, onde o nosso conhecimento, ele não está em primeiro plano. Então o que isso representa para a gente? Isso nos mostra que
no altar, no local de adoração a Deus, nós precisamos estar encaixados com a vontade, com aquilo que Deus quer. Nós precisamos estar alinhados. A nossa técnica, o nosso conhecimento, ela não está em primeiro plano. Aquilo que a gente sabe utilizar como ferramenta, como recurso, ele não é necessário naquele ambiente. A única coisa que nós precisamos é ter corações inclináveis, corações moldados, corações alinhados, corações encaixados ao propósito do Senhor. Por quê? Porque ali é o lugar de adoração. Ali é o lugar da glória do Senhor. Se tem algo que deve ser exaltado, não é a minha técnica, não é o meu conhecimento. Eu não estou ali para trabalhar na alma das pessoas, eu estou ali para adorar o Senhor. O que acontece muito, o problema de hoje, é que tem muita gente querendo preparar no local onde se deve adorar. A gente chega para o culto e a gente quer estar no altar e a gente quer alinhar. Não, agora nós vamos alinhar o ministério, agora nós vamos passar, agora nós vamos ensaiar, agora nós vamos fazer isso. Não, a gente chegou, é para edificar e é para adorar. Ah, mas eu preciso de ensaio. Marca outro dia, separa outro tempo, vai ensaiar, vai para a pedreira. Se você está no culto, você está ali para edificar. Se você está no altar, você está ali para adorar. O que importa ali é a adoração. Você precisa conseguir se desconectar da técnica, você precisa conseguir tocar e fluir com naturalidade para que o teu espírito tenha liberdade em adorar a Deus. O teu foco no altar é exaltar o nome do Senhor, é edificar um altar de adoração para Ele, para que o nome dEle seja glorificado, é levar a igreja da adoração. O altar, ele não é lugar dos seus recursos, o altar, ele não é lugar das suas ferramentas, ele não é lugar de você trabalhar as músicas almáticas, as músicas onde coloca o homem no centro, ele não é lugar de você dar seu testemunho, ele não é lugar de você, isso eu digo no momento da adoração a Deus, ok? Ele não é lugar de você pregar. Se o foco é adorarmos a Deus, se o culto é adoração, se o louvor é para adoração a Deus, o nosso foco é edificar, é reedificar altares para adorarmos a Deus. Nós não temos que preparar, nós não temos que alinhar nada, nós não temos que buscar as canções que a igreja gosta que a gente canta, nós não temos que buscar as canções que nós gostamos de cantar, nem sempre uma canção que foi dada para você lá na pedreira, lá no seu secreto, que tocou o teu coração, que transformou a sua vida, é a canção que precisa ir para o altar. Não é porque você chorou com essa canção que tratou o teu coração que ela precisa ir para o altar. Porque muitas das vezes essa canção foi para tratar a tua vida, foi para tratar o teu coração. No altar nós precisamos ter canções que exaltam o nome do Senhor, que colocam o Senhor no centro, onde o nome dele vai ser glorificado, onde a igreja vai se render totalmente a ele, onde a igreja vai exaltar ele e aonde nós vamos declarar o reino dos céus e a glória de Deus. Esse é o momento onde os adoradores alinhados inclinam o seu coração, uma vez tratados, uma vez que eles já edificaram uma igreja, o seu coração agora está alinhado no altar em exaltar o nome do Senhor. Sabe, eu já vi ministro no altar fazendo promessas, eu já vi ministro no altar, muitas das vezes quebrando um momento de adoração, um momento que a igreja estava fluindo, estava se rendendo, se entregando para contar um testemunho que muitas das vezes não era para aquele momento. Um testemunho da vida dela, ela pode utilizar ele para edificar a igreja no seu bem comum. Igual eu disse, no momento ali de edificação, no altar é momento de adoração. No altar não é momento de edificar, não é momento de preparar, não é momento de alinhar, é momento de adorar, de colocar Deus no centro e exaltar o nome dele. Deixa eu te dar um exemplo melhor sobre isso. A palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 18, ela vai contar uma passagem muito conhecida. Eu não vou ler ela aqui para não se estender muito, mas vocês conhecem. Fala sobre o Elias e os profetas de Baal. A gente sabia ali que no contexto da narrativa daquele acontecimento que havia uma batalha ali entre os profetas de Baal entre Elias. E os profetas de Baal e eles estavam num desafio para os profetas de Baal desafiando
para saber qual era o Deus verdadeiro. E o desafio que eles fazem é que o Deus que mandasse fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. Então, nós conhecemos um pouco o texto, e se você depois puder ler com calma, está em 1 Reis 18, vai ser do versículo 25 ao 40, conta a história que durante esse desafio, primeiramente os profetas de Baal foram desafiados a orar, a clamar a Baal para que mandasse fogo sobre o altar. Então eles levantam o altar e eles começam a girar em volta do altar, gritando para Baal mandar fogo, gritando para Baal mandar fogo, e eles ficam fazendo isso por horas e horas, gritando, e a determinado momento eles começam a se mutilar, a se bater, a se castigar, né, como sacrifício para que Baal mande fogo, e nós conhecemos a história, e Baal não manda fogo. Então, eles simplesmente levantaram o altar, começaram a rodar em volta do altar, começaram a gritar, começaram a se sacrificar adiante do altar, e o fogo não desceu. E no momento em que Elias, ele vai fazer a parte dele, né, de levantar o altar, se você for ler no texto, o versículo diz, no versículo 32, diz que Elias, ele pegou as pedras toscas, as pedras não trabalhadas, as pedras inconformes, e ele reedificou o altar, ele restaurou o altar do Senhor. Primeira coisa que Elias faz com zelo é ir para um lugar separado. Ele não reedifica o altar no mesmo lugar profano onde os profetas de Baal estavam. Em outro lugar, ele prepara o altar, ele reedifica o altar com zelo, ele constrói uma vala em volta do altar, e ele pede para que o povo jogue água sobre o altar. E pediu para que o povo jogasse tanta água repetidas vezes que a água desceu sobre o altar e encheu aquela vala. O que representa essa água? A água era o bem mais precioso daquele povo na época. A água, lembra que logo depois ele foi orar por chuva, o povo estava num período de seca, e ele pega aquilo que era precioso para o povo, e ele coloca sobre o altar, e ele derrama sobre o altar, e quando ele acaba de preparar o altar, ele faz uma oração de 30 segundos e o fogo cai. O que eu aprendo com isso? Não adianta eu querer levantar o altar de imediato, eu querer gritar, eu querer pular, eu querer rodar, eu querer me sacrificar, que o fogo não vai vir. Nós precisamos preparar o altar, nós precisamos edificar o altar. Se a gente correr no preparo, se a gente fizer de qualquer forma, se a gente não se consagrar, se a gente não passar pela pedreira, se a gente não edificar a igreja, não adianta a gente chegar aqui no altar correndo sem preparo, sem alinhamento, sem santidade, sem quebrantamento, cheio de imoralidade, cheio de princípio, e querer que o fogo desça. O fogo não vai descer. Nós precisamos edificar o altar. E edificar o altar, levantar o altar do Senhor leva tempo. Preparar o altar leva tempo. Então os profetas de Baal, eles passaram horas e horas correndo em volta do altar e gritando para mandar fogo, e o fogo não veio. Elias, ele passou horas preparando o altar para orar com 30 segundos e o fogo vir. Sabe quando que o fogo vai vir? Quando o seu coração estiver preparado. O Espírito vai descer quando você estiver alinhado, quando você estiver moldado, quando você estiver com caráter transformado. Porque se você correr no preparo, você vai ter que gritar no processo e o fogo não vai vir. Então, se você se dedicar ao preparo, dedicar o teu coração, buscar o Senhor, render ao Senhor, se passar pela pedreira, edificar a igreja, sabe, você tratar o seu caráter, você tratar o seu coração, você buscar ter a vida alinhada, ter os conceitos da palavra do Senhor. Você ter o seu tempo de consagração, o seu tempo de jejum, o seu tempo de oração, o seu tempo de adoração. Você for fiel na sua adoração,
na segunda, na terça, na quarta, na sua vida de adoração. Porque a adoração não é os 30 minutos do altar. A adoração é a minha conduta, é a minha postura no meu trabalho, é a minha postura com a minha esposa, é a minha postura com a minha família, é a minha postura com os meus amigos, é a minha postura diante das situações, é a minha resposta diante das situações, é eu assumir as minhas responsabilidades com ética, com os princípios. Isso tudo é adoração a Deus. É uma vida de adoração. E quando a gente tem essa vida de adoração, talvez nem precise da gente abrir a boca para cantar no altar. Nem precisa da gente encostar o nosso instrumento para tocar no altar. A glória do Senhor vai descer. Porque nós estamos agradando o coração do Senhor. Porque nós estamos alinhados, porque nós estamos moldados, porque nós estamos com o coração voltado para o Senhor. Então, na pedreira, nós preparamos, nós somos preparados. Na igreja, nós edificamos. No altar, nós adoramos. Nós simplesmente nos alinhamos, nos moldamos, esquecendo dos nossos recursos, das nossas técnicas almáticas, das nossas técnicas de fazer as pessoas chorarem. E nós nos voltamos ao Senhor, discernimos aquilo que o Espírito quer falar e adoramos a Deus. Assim, nós teremos altares alinhados, assim nós teremos igrejas sadias, assim nós levaremos uma adoração genuína, assim nós ensinaremos a igreja a adoração pura, centralizada em Deus e para Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe sua vida, que esse tempo de devocional tenha falado ao seu coração, tenha aberto os seus olhos, tenha transformado a sua vida. Lembre sempre, nós precisamos passar pela pedreira, nós precisamos ser aqueles que edificam o corpo de Cristo e nós precisamos ser aqueles que estão alinhados com Deus, para nós adorarmos em espírito e em verdade, para que dele seja toda a honra, toda a glória, para que quando estivermos no altar, não haja soberba, não haja ganância, não haja orgulho, mas sim corações quebrantados e contritos, que honram o Senhor e que exaltam o nome do Senhor. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus mova sobre a tua vida, te direcione nos processos que você tem que passar, para que você esteja moldado, você esteja alinhado e tenha um coração de adorador. E leve a igreja, leve a comunidade, leve o local aonde você estiver em uma adoração sincera ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até a próxima.